Olá, amados irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa incrível Escola Bíblica Dominical. Desta vez, estamos chegando na lição de número 12 e terminando o trimestre, terminando a revista. Esta revista preciosa que Deus nos deu, que tem um título, Família, um projeto de Deus. Estamos terminando esse trimestre e eu quero agradecer você que de alguma forma nos ajudou, compartilhando, assistindo às aulas, nos dando este apoio. Que Deus te abençoe por esta bondade, por essa parceria em nos ajudar a levar a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero agradecer também aos meus pastores que têm me dado cobertura espiritual, pastor Hermes Vieira Neto e pastora Ezi Batista. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. E eu congrego, sirvo a Deus aqui na Assembleia de Deus, Shalom, em Palmas, no estado do Tocantins, ok? Então vamos lá, direto ao ponto. Título da lição: verdadeiro sentido de ser dois em um. Se existe o verdadeiro, é porque existe o falso, não é verdade? Então, o falso está no meio do verdadeiro e o verdadeiro precisa sobressair sobre o falso. E muitas pessoas estão dando sentido falso para a unidade, para o casamento. Mas nós que somos cristãos, servos de Deus, precisamos andar na verdade e fazer com que todos conheçam a verdade na pessoa de Jesus Cristo. Tá ok? Vamos para o nosso texto áureo, tá? O texto áureo diz... vamos lá para o texto áureo. E aqui, rapaz. Olha aí. Vamos lá. Portanto, deixará o varão, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á, ou iniciar, como algumas versões falam, a sua mulher, e serão ambos uma carne. A verdade é aplicada. Uma carne passou a vigorar, porque Deus viu que não era bom o homem estar só, pois não havia quem lhe correspondesse. Essa é a nossa verdade aplicada e o nosso texto áureo, tá? Então, os objetivos da lição: mostrar que a união precisa estar firmada no corpo, ressaltar que a união precisa estar conectada na alma, explicar que a união precisa estar vinculada ao espírito. Por quê? Porque são uma só carne. Então, não saia dos objetivos da lição, navegue dentro desses 3 objetivos e você terá uma aula maravilhosa, tá? Você que nos acompanha, bem sabe que nós não abrimos mão do objetivo da lição. Afinal de contas, a aula foi preparada com um objetivo, tá ok? Então, dando sequência. União, o tópico 1.1. União precisa estar no corpo. A união precisa estar no corpo. A unidade física, corpo, a unidade física busca o prazer com a pessoa amada, a geração de novas vidas e a perpetuação da raça humana. No início era somente Adão, depois fez Deus Eva, como está em Gênesis 2:21. Em seguida de 2, Deus manda voltar a ser um novamente e o iniciar da ideia de ser colado, grudado um ao outro. Quando você desmembra algo colado, há ferimentos, cicatrizes de ambas as partes, numa alusão de como é estreito o relacionamento conjugal. Muito bem. O relacionamento conjugal, ele é estreito. A ideia é essa mesmo, que há uma só carne. Então, quando há um rompimento entre os membros, há um rompimento realmente físico, doloroso, que maltrata, prejudica e precisa ser tratado, Precisa ser tratado. Porém, nós que somos filhos da luz, precisamos ser pessoas tratáveis, pessoas que têm um coração tratável, um coração que aceita a correção. Amém? Então, vamos lá.
precisam estar conectados no corpo. O corpo é a sede da alma e do espírito. O corpo entra em contato no âmbito físico. A união do corpo, a entrega física de uma forma responsável, consensual e com amor. Adão disse que Eva seria osso de seus ossos e carne de sua carne. Agora casados, a mulher não tem poder sobre o seu corpo, próprio corpo, no mesmo modo o marido, porque um passa a ser do outro e vice-versa. Porém, essa questão de ser uma só carne e um não ter poder sobre o corpo do outro, não é poder de subjugar a pessoa, não é poder de maltratar a pessoa, de fazer da pessoa o seu escravo. Nem escravo sexual, nem escravo de obrigações e nem escravo em espécie alguma, mas no sentido de que os dois sentem a mesma dor e a mesma alegria. Afinal de contas, o corpo é a sede da alma e do espírito. Os irmãos bem sabem que nós somos um ser tricótimo, onde eu tenho o corpo, eu tenho minha alma e eu tenho meu espírito. A alma é a sede das emoções, aonde cedia o intelecto, a vontade e o sentimento. Na minha alma é que está todos os meus sentimentos, o meu entendimento, o meu intelecto. E o espírito é a centelha da vida da qual Deus nos deu. E esses três formam uma pessoa. Na verdade, nós somos uma alma. E porque a alma ela é eterna, o corpo ele perece. Porém, o nosso corpo, ao unir-se com outra pessoa, torna-se uma só carne, um só corpo. E a ideia é essa, que esse corpo sinta o mesmo que o outro corpo sente. Afinal de contas, a alegria de um é a alegria do outro. Nós precisamos entender o sentido dessa conexão de Deus ao nos unir com outra pessoa. Quando nós nos unimos com outra pessoa do sexo oposto, não do mesmo sexo, mas do sexo oposto, nós formamos um casal e esse casal passa a ser uma só carne. E essa uma só carne cedia a vontade, o intelecto e o sentimento para ambos. E os dois se completam nessa união que nós chamamos de matrimônio. Mas nesse sentido, é um sentido de que os dois irão juntos até que a morte os separe. Por isso que nós não recomendamos o divórcio. Eu só recomendo o divórcio em duas situações. Primeira, houve adultério? Houve. Não dou conta de perdoar? Não. Então, vai-te embora. Segundo, prometeu de te matar. Não espere essa promessa se cumprir na sua vida. Então, esses dois momentos eu recomendo que procure o seu caminho. Contudo, se houver perdão, é melhor. Perdoar é melhor. Perdoar é cristão. Se você dá conta de perdoar a traição, o adultério e ir embora com a sua esposa, com o seu esposo, continuar prosseguindo, melhor será do que separar. Principalmente se houver crianças, se houver filhos envolvidos no matrimônio, no casamento. Mas a ideia principal é de que nesse jardim secreto não entre mais ninguém. Nesse jardim secreto fique somente o casal. Nesse jardim secreto ninguém mais entra, a não ser os dois. E esses dois se formam um só corpo, uma só carne. Amém? Então vamos lá. Fatores que influenciam uma só carne. Para que uma carne funcione, precisa de Deus. Precisa de amor, precisa de responsabilidade. Precisa de diálogo, de responsabilidade, precisa de renúncia, precisa recuar em uma decisão. Um projeto, quando mesmo forem prejudicar um ao outro. Então, a ideia é essa. A ideia é essa, de que a renúncia, ela faz parte na formação do casamento. E o casamento, ele vem para ambos como fator de amadurecimento.
Crianças não devem casar porque não estão maduras. No casamento, o homem e a mulher amadurecem. E quando chegam os filhos, eles se transformam completamente no casamento. Então, a ideia do casamento é essa, a ideia de que eu e você precisamos amadurecer, aprender a renunciar, aprender a estar diante da palavra de Deus e tocar em frente a nossa vida, tá? Tocar em frente e não a palavra divórcio não deve estar no seu casamento. A palavra divórcio é a última instância necessária para que os dois se unam e os dois sejam uma só carne. A palavra divórcio, deve ser completamente extinguida, tirada da vida do casamento dos dois. Afinal de contas, aonde um vai ser prejudicado e o outro vai ficar alegre, não é felicidade do casamento. Nós precisamos ser felizes juntos. Eu tenho que pensar junto no meu casamento, com a minha esposa, a minha felicidade, a minha vida não é só minha, a minha felicidade não é minha vida, não é minha, ela é nossa felicidade, é o nosso casamento. Então, eu preciso aprender a conjugar o verbo no plural. Quando você casa, você não casa com a intenção de separar, mas com a intenção de permanecerem juntos. Afinal de contas, em algum momento, essa pessoa lhe atraiu, tá? Em algum momento. Vamos lá. Ao unir-se ao cônjuge, o individualismo é eliminado e a individualidade permanece. Individualismo é tudo aquilo que você pode passar para outra pessoa e não o faz. Você não divide, você não reparte, o que é chamado de egoísta. Quando a pessoa só pensa nela, o eu está aflorado, o egocentrismo prevalece e a pessoa quer que tudo gire em torno dela. O amor não busca os seus próprios interesses, como fala o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10 e também no capítulo 13, diferentemente da individualidade, que são características da personalidade de cada um. Ninguém pode ser você, algo que não se pode passar para outra pessoa. Ou seja, meu querido irmão e irmã que me ouve, o egoísmo, ele deve ser renunciado no casamento. O egoísmo não deve prevalecer no seu casamento. A individualidade sim, porque cada indivíduo é um universo, é um ser, mas o egocentrismo, o eu, onde um casamento é que uma pessoa vive para servir o outro em tudo e ela abre mão até mesmo de sua individualidade, de sua personalidade para agradar o outro, isso não é casamento, isso é uma escravidão. E eu não posso fazer com que minha esposa se transforme em um robô, em uma pessoa mecânica que não tem prazer, não tem individualidade. Não, eu preciso admirar minha esposa, e de fato eu admiro minha esposa. Eu preciso admirar você, mulher, admirar seu marido e vê-lo como uma pessoa diferente, uma pessoa que lhe impulsiona no casamento, pessoas que têm relacionamento tóxico, que maltrata, reprime, deixa a pessoa estagnada, não incentiva, não impulsiona. Isso não é um relacionamento, isso é uma escravidão, isso precisa ser mudado, isso precisa ser corrigido, onde uma pessoa vive para servir o outro e esse outro não o reconhece nunca. Esse egoísmo precisa ser tratado diante da palavra de Deus para que o casamento tenha sucesso e atinja o grau da felicidade. Pois, afinal de contas, é possível ser feliz no casamento.
Não pense que não é possível. É possível sim. Desde quando você entende o verdadeiro sentido de estar com essa pessoa. O propósito pelo qual Deus uniu vocês. E está arraigado na sua mente que essa união, ela tem a bênção de Deus e o propósito de Deus estabelecido nessa união. Ainda que venham as lutas, as provações, as torrentes, é como aquela casa que Jesus falou na parábola dos 2 alicerces. Se o alicerce é bem construído, sobre a rocha, ainda que venha a tormenta, venha o vento, venha as enchentes, e acredite, as tormentas vêm na vida de crentes e não crentes, mas a diferença faz naquele que construiu a sua vida bem alicerçada em Jesus. É isso mesmo. Construa o seu casamento alicerçado na palavra de Deus. Vamos lá. A união precisa estar na alma. Muito bem. Em relação ao casamento, a unidade na alma fala do compartilhamento de pensamentos, experiências e emoções. Agora vem a pergunta: você se alegra quando seu cônjuge alcança alguma vitória? Você se alegra, você que é pentecostal, se alegra quando vê o seu cônjuge sendo usado na igreja, sendo um instrumento de Deus? Você se alegra quando vê seu cônjuge atingindo uma formatura, alcançando um prêmio, sendo premiado, reconhecido, reverenciado e, enfim, você se alegra? Se você não se alegra, tem alguma coisa de errado que precisa ser corrigido. Afinal, esse compartilhamento é a prova de um relacionamento maduro, de um relacionamento que deu certo e está dando certo. O compartilhamento, ele precisa ser mútuo no casamento para que eu possa também me alegrar com a felicidade da minha esposa e meu cônjuge. Tá? Ele diz assim: preciso estar conectado na alma. A alma é a sede das emoções, como eu falei, dos sentimentos, né? Desejos e afetividade, pensamentos e identidade de cada indivíduo, para a parte imaterial do ser. Nesse caso, um sente a dor do outro. Se um estiver doente, o outro não se considera com saúde plena porque estão conectados no relacionamento. Se um está enfermo, o outro não fica alegre porque aquele outro está enfermo. Não, pelo contrário, ele também adoece junto e sente a mesma dor e procura um remédio para o seu corpo. Afinal de contas, os dois são um corpo só. Veja o que diz aqui ainda. As características emocionais começam a ficar parecidas. Se um entristece, o outro não tem alegria. Quando um está feliz, a felicidade alcança o outro. Seguem rigorosamente o que está escrito em Romanos 12. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ou seja, eu me alegro com as vitórias da minha esposa. Eu me alegro com a vitória do meu cônjuge. Afinal de contas, se ela teve a vitória, foi para nós. E esse nós envolve eu e ela. Ela e eu e as crianças, os filhos que estão no seio da família, que é o fruto do nosso relacionamento. Eu não posso me entristecer ao ponto de sentir inveja. E a inveja dentro do casamento, ela é prejudicial para um relacionamento saudável, um relacionamento não tóxico. A inveja, ela é um veneno dentro do casamento. Se você que está me vendo tem esse sentimento em relação ao seu cônjuge, é hora de ser tratado esse relacionamento. Se o salário do seu cônjuge é
você considera como seu e não de vocês, também está errado. O salário, as vitórias, as conquistas é do casal. O casal precisa viver juntos e conquistar juntos. E o que eu ganho não é propriamente meu, mas é de minha família, é de minha esposa. Tá bom? Então, essa conexão, ela precisa estar conectada, atenta, para que não entre o princípio da inveja e maltrate o meu relacionamento. Tá? Preciso estar conectado na alma. Né? Então essa conexão ela é sadia, ela é boa. E eu preciso me conectar. Eu conheço minha esposa pelo olhar. Eu olho, eu já sei que não está bom. Eu olho, eu sei que está bom. E eu me alegro com as conquistas dela. Tá? Consciência de não trocar o casamento por nada. O que Deus uniu, ninguém o separe. Marcos 10 e 9. Se tiver que escolher entre o casamento e os amigos, escolha o casamento. Se tiver de escolher entre o casamento e os parentes, escolha o casamento. Se tiver de escolher entre o casamento e a igreja, escolha o casamento. Se tiver que escolher entre o casamento e a faculdade, escolha o casamento. Se tiver de escolher entre o casamento e a diversão, escolha o casamento. Afinal de contas, eu preciso priorizar o meu casamento. Eu preciso priorizar o meu cônjuge. Se eu não priorizar, as coisas vão começar a desandar. As coisas vão sair fora do trilho. E há momentos em que eu preciso usar a inteligência emocional e entender o que faz bem e o que faz mal no meu casamento. Se minha esposa não gosta de certas amizades que eu tenho, eu devo me policiar acerca daquela amizade. Se minha esposa não gosta que eu saia sozinho para o shopping, eu tenho que levar minha esposa e vice-versa. Eu preciso compreender e exercer a minha inteligência emocional e não sentir prazer em estar só, mas sentir prazer em estar junto com ela. Ainda que eu tenha aqueles momentos que eu preciso da minha individualidade, mas se eu tenho uma conexão tão boa com o meu cônjuge, eu não vou querer estar só, eu vou querer estar junto. Por quê? O que Deus uniu não separe o homem. Agora, tem muita coisa que Deus não uniu. Tem muita coisa que Deus não juntou. Tem muita coisa feita de qualquer jeito. Tem muito casamentinho que, na verdade, são casamentinhos. São coisinhas feitas por interesse. Por interesse. Por interesse. E que a vontade de Deus nunca prevaleceu nessa união. Na verdade, eu nem chamo de união. Tem muito... Eu não considero, coisa minha, eu não considero a união estável um casamento. Se você ama essa pessoa e gosta dessa pessoa e confia nessa pessoa, você vai no cartório e casa. Se você desconfia, você vai para a união estável ou simplesmente vive junto de qualquer forma. Mas, para ser abençoado e reconhecido, você precisa do casamento. O casamento no cartório. Você, homem, dê o seu nome à sua esposa. Você, mulher, dê honra ao seu marido. E ambos sejam obedientes à palavra de Deus. Para quê? Para que você seja um abençoado. A justiça dos homens, Deus respeita. E essa justiça dos homens, ela tem poder sobre a terra. Assim como ela tem poder de tirar a liberdade de alguém e prender, ela tem poder também de abençoar. E se esse poder está aí, e porque Deus, nosso Deus, autoriza essa justiça. E você precisa entender uma coisa, que o casamento é uma bênção. E que se você vive 2, 3, 4, 5, 10 anos com uma pessoa,
e pensa que se casar vai dar errado, isso não é verdade. Isso é ocultismo, simpatia, que talvez você aprendeu em algum lugar e precisa se libertar disso. O casamento, para dar certo, eu preciso primeiramente entender que o princípio da renúncia faz parte da minha vida. Segundo, que eu preciso estar conectado com a minha esposa, com a minha família, para que esse casamento dê certo. Terceiro, eu preciso priorizar a minha família, para que eu possa vê-la feliz. Tá bem? Vamos andando. Vamos andando que o tempo está passando. Vamos lá. O entendimento de que a reconciliação conjugal é possível. Reconciliar-se é voltar a restabelecer boas relações com a pessoa amada, com quem estava brigado ou em sérios conflitos. A aproximação mútua entre os cônjuges após uma superação. A volta à comunhão que se perdeu, todos estão sujeitos a desgaste, descontentamento, afastamento no relacionamento conjugal. Reconciliar-se é deixar para trás o acontecido e passar por cima das falhas e voltar à convivência interrompida por desavença. Veja só. Quando o casal se desentende, ele não deve procurar o ponto final no relacionamento. Como eu lhe falei, eu não sou a favor da violência, em hipótese alguma, principalmente da violência doméstica ou conjugal. Nem a violência com os filhos, muito menos com a esposa. Mas se houve algum descontentamento e ambos estão afastados, sem comunicar-se um com o outro, eu vou lhe dar um conselho. Não deixe de dormir no seu quarto, na sua cama. Não dê espaço a espíritos malignos. Não dê espaço a pomba-gira para ocupar o seu lugar. O seu lugar naquela cama é inegociável, intransferível. Aquele lugar que você dorme é o lugar aonde Deus lhe abençoou. É ali o leito do seu matrimônio. Dure o que durar, curte o que custar, mas não saia da sua cama. Na sua cama está o elo de ligação entre você e seu cônjuge. Não inventa de ir para o sofá, de ir para os quartos das crianças, de dormir na casa da mãe. Afinal de contas, nesses momentos, é melhor não envolver a família. Nesses momentos, é bom deixar a família de lado. A família que eu falo, a de onde eu vim. Nesses momentos, é importante o casal procurar se entender. E se precisa de apoio, de ajuda, de conselho, procure pessoas maduras que não estejam envolvidas emocionalmente no relacionamento. Procure seu pastor, se ele for uma pessoa confiável. Procure sua pastora, se ela for uma pessoa confiável. Procure pessoas que tenham um ponto de vista maduro. Não saia pegando conselho de todo mundo. Tem muitas pessoas no mundo, muitas, que não servem para dar conselho a ninguém. Tem muitas pessoas no mundo que não servem para aconselhar absolutamente ninguém. Então, não abra mão do seu leito, volte para o seu quarto, que em algum momento essa reconciliação vai haver e é preciso haver renúncia de ambos os lados e uma boa conversa para amadurecer. Amém? Vamos lá. A união precisa estar no espírito. A unidade espiritual, a unidade espiritual busca sentido para a vida, e isso pode ser construído dentro do próprio casamento e no relacionamento com Deus. O espírito entra em contato no âmbito espiritual. O espírito é o sopro de Deus, a parte não material do ser humano que se comunica e se relaciona com Deus. Deus é espírito e só podemos adotá-lo em espírito. Só podemos adorá-lo em espírito e em verdade.
Veja bem, há situações no casamento que às vezes nos deixam muito triste, muito abatido. É hora de buscar a Deus. É hora de buscar essa conexão com Deus. É hora de buscar o Senhor em oração. Não pense que no casamento só vai haver flores. Haverá tempos difíceis. Mas a diferença está naquele que construiu o seu relacionamento bem alicerçado na palavra. Que nos momentos de crise, o mais sábio vai buscar a orientação divina em oração. E se os cônjuges são cristãos, evangélicos, servem a Deus, ambos devem buscar a Deus em oração para trazer uma solução para o seu casamento. O casamento é para pessoas adultas, responsáveis, que entenderam que foram abençoados por Deus para viverem juntos até que a morte os separe. Não é qualquer vento que vai separá-los, que vai destruir a casa. Não é qualquer vento que vai trazer os destroços da família. Não. Ventos vêm, ventos vão, mas prevalece a vontade de Deus e a minha de compromisso de viver junto até que a morte os separe. Amém? Vamos lá. Precisam estar conectados no Espírito, né? Então, o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus deu essa instrução em Mateus 19. Os que se separam por causa de dureza do coração, falta de compreensão e perdão. A ordenança para não se separar é até que a morte chegue. Antes disso, é uma decisão particular, humana, de livre-arbítrio dos cônjuges e não da liberdade bíblica para fazê-lo. Ou seja, você não tem liberdade nem embasamento para fazê-lo. O ideal é que perdoe. O ideal é que não se separem. O ideal é que se suportem. O ideal é que estejam juntos. Juntos. Se houve traição, não dou conta de perdoar, certeza, tudo bem, é o seu direito. Mas se você der conta de perdoar, é melhor. É bem melhor. É bem melhor. E se precisar mudar de endereço, de casa, de igreja, para que isso continue, faça. Não fique preso a ambientes. Faça em nome da sua família. E, sobretudo, o ofendido deve ser compreensível e buscar uma razão pela qual isso aconteceu e tapar as brechas para que isso não aconteça. Em segundo lugar, priorize em todo tempo estar juntos, a família juntos. E veja e busque ver, pelos olhos da fé, a comunhão com Deus. Quem não busca a comunhão com Deus, não vai ter a resposta de Deus. É necessário que você, cônjuge desse relacionamento, também seja um adorador no seu relacionamento. Seja um adorador de Deus dentro da sua casa. Seja um adorador dentro do seu quarto. Seja um adorador no relacionamento. Seja um cristão verdadeiro e sincero. Amém? Então, eu encerro por aqui dizendo a você: melhor estar juntos do que separado. A corda de 3 dobras é mais difícil de ser quebrada. A de 2 dobras é mais difícil de ser quebrada. E uma só se quebra facilmente. Mas quando há unidade, quando há conexão, nada abala esse casal. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, saúde, longevidade e um casamento maravilhoso. Não se esqueça de deixar o like da fé, não se esqueça de compartilhar e vamos caminhando, servindo a Deus no casamento. Amém? Um grande abraço.